sobre o que é o livro de Amós. Em primeiro lugar, ele foi um contemporâneo, apesar que eu confundi ele no começo, né, Oséias. Ele foi um contemporâneo, ele viveu basicamente pertinho ali do tempo de Oséias. Ele viveu também junto ali do profeta Jonas. Nós vamos ver isso aqui na nossa série. Em algum momento Jonas vai falar lá para Nínive, que está numa cidade lá no norte, que não era de Israel. Amós está ali mais ou menos vivendo na época dele, mais ou menos 160 anos antes de o reino ser dividido, mais ou menos 100 anos depois que Elias e Eliseu fizeram, né, o seu grande ministério. Está aqui vivendo Amós e o povo continua na mesma maneira. Qual é o contexto, querido? Ele é um agricultor. A gente viu que no começo já vai falar assim, ele é um pastor da cidade de Tecoa. Mais para frente no livro ele vai falar assim, eu sou um colhedor aí de sicômoros, eu sou um coletor de frutas. Era uma pessoa comum, que morava em outra cidade, lá em Tecoa, ficava embaixo, ficava então, portanto, em Judá, e Deus chama ele para sair de onde ele está, para ir lá no norte, trazer uma mensagem de arrependimento para o povo. Poxa, como assim? Alguém que tinha uma profissão normal, alguém que trabalhava dia normal, estava cheio de profeta falando, inclusive nós vimos aqui, talvez Joel estivesse por aqui, ou muito provável que Oséias, ou mais ainda provável que Jonas estivesse por aqui. Por que Deus chama Amós, um pastor de ovelhas, um coletor de frutas, para falar uma mensagem de arrependimento? E essa mensagem toda do livro, que é centrada aonde? No abuso de poder que estava acontecendo aqui. Lembra que, qual é o momento, o contexto político deles? Eles estavam fazendo aliança com alguns povos, tentando arrumar com o norte, com o sul. Às vezes tinha um pouquinho de guerra, mas tinha muita prosperidade. Não era um tempo de seca. A gente viu lá que em Joel veio uma praga de gafanhotos. Não era esse tempo aqui. 2 anos depois haveria um terremoto, mas ainda não é esse tempo. É um tempo de prosperidade. É um tempo onde você olha, a economia está indo bem, meu trabalho está indo bem, está tudo indo bem, mas havia uma corrupção aqui moral, uma injustiça muito grande. Ele vai xingar umas irmãs aqui, lá de Samaria, que é no norte. Uma hora ele vai falar assim no capítulo 4, suas vacas de Bazã. É um xingamento gospel que tem por aí, né? Se é que existe isso. Ele vai falar o que a respeito dessas mulheres? Eram mulheres, as vacas de Bazã eram muito bem tratadas, né? Não sei não sou do gado, não sou da área, né, do agricultor, mas qual é o gado que é melhor tratado? Aquele que não faz muito esforço, aquele que recebe uma boa ração. E ele vai falar dessas mulheres, vocês são como as vacas de Bazã. Vocês ficam aí no bem bom e oprimem os seus maridos, falando assim, queremos vinho, queremos isso ou aquilo. Ou nos dias de hoje, seria como assim, o povo está sendo oprimido por muitos impostos, não tem emprego, isso e aquilo, e enquanto isso, aqueles que deveriam governar sobre nós, os outros chegam assim, não, a gente precisa de um carro novo, não, a gente quer mais isso, mais privilégios, mais isso ou aquilo. Ou como nós vimos aí, né, um governante aí um dos países da América Latina, não sei qual é agora desses aí, que não tinha nem carne para a população, e ele foi bater uma foto dele lá, comendo um dos melhores churrascos do mundo. Enfim, era este o contexto que eles estavam vivendo.